Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Guerra de Secessão, a Guerra Americana, que é considerada a primeira guerra moderna. Primeiramente, eu quero agradecer a você que tem participado aqui do canal, que tem se inscrito. Aquele abraço, muita luz e muita paz. A Guerra de Secessão, também conhecida como a Guerra Civil Americana, foi um conflito que ocorreu entre o norte industrializado e o sul latifundiário dos Estados Unidos, no período de 1861 a 1865. O conflito iniciou-se quando os Estados do Sul criaram um movimento separatista chamado Confederação, que foi motivado pelas divergências existentes entre o Sul e o Norte, principalmente a questão da escravidão. O Sul era escravista e o Norte era trabalho livre. Essa guerra vai trazer grande destruição, sobretudo para o sul do país, afetando diretamente os grandes fazendeiros, questão do escravismo e toda a sociedade americana. A guerra ela tem um final com a vitória do norte industrializado. Consequentemente, diante disso, nós vamos ter alguns percalços que vai resultar no processo da guerra em si e da própria sociedade americana. Entre as causas da guerra, podemos citar, por exemplo, a distinção entre o norte e o sul. O sul era escravista, era monocultura, era latifundiário, e era muito semelhante às colônias de Portugal e da Espanha. Já o norte era policultura, era industrializado, trabalho livre e assim por diante. Então, bastante diferença e precisou da guerra para que ocorresse historicamente a unificação americana. De um modo geral, a guerra ela vai promover a unificação, como falamos, mas ela tem algumas características bem pontuais. Por exemplo, os sulistas, comandados pelo general Robert Lee, tinha tradição militar e os comandantes experimentados, tinha mais riqueza, a população era maior, então tinha muita dificuldade de ser derrotado. Nesse sentido, então por que o norte ganhou? Aí vem a pergunta, a questão da industrialização, ou seja, nesse contexto estava ocorrendo a segunda revolução industrial nos Estados Unidos e, consequentemente, a questão bélica, a questão das armas vai pesar muito nesse conflito. Então, os Estados Confederados, que tinham tudo para ganhar, que tinham melhor experiência, maior quantidade de homens, de um modo geral mais experimentado a questão da guerra, e assim por diante vai ter uma conotação desse contexto, né? Então, a guerra já era gestada desde 1850, era possível perceber a hostilidade entre o norte e o sul sobre a questão escravista. Houve também uma tentativa de resolvê-las através do Compromisso de 1850, que abriu uma exceção para o trabalho livre na Califórnia, e embora o estado estivesse no sul. Já em 1854, o Ato de Kansas, Nebraska, autoriza o trabalho escravo nesses estados, ainda que eles encontrassem no norte. 2 anos mais tarde, a população de Kansas voltou contra a escravidão, contudo o Senado, dominado pelos sulistas, não aceitaram, e de um modo geral muitos atos vão acontecer nesse processo. Por exemplo, em 1850, o Partido Democrata divide-se entre os pró-abolicionistas do norte e pró-escravidão do sul, ou seja, uma divisão interna muito grande. Isso o abolicionista John Brown vai dizer que foi condenado à morte nesse contexto por incitar algumas rebeliões nesse processo. Em 1860, os nortistas
domina o Senado e, liderados pelo republicano Abraham Lincoln, passam a combater a escravidão nos Estados Unidos. Aí vira questão política mesmo. Lincoln vence as eleições presidenciais de 1860 e desencadeia esse processo hostil que vai gerar a Guerra de Secessão. Ou seja, de um modo geral, a guerra é um conflito muito complicado. A União não aceita a separação, alegando ato inconstitucional, né? Os Estados Confederados vão se rebelar e vão marcar a separação e, consequentemente, o processo vai agudizar. E aí nós temos o final da Guerra de Secessão, né? Os sulistas são derrotados na batalha em 28 de junho de 1865. Os generais confederados se rendem, dando início a um período de reconstrução que durou até 1877, quando as tropas da União deixaram o Sul. Calcula-se que as baixas militares ultrapassaram 600 mil mortos, 400 mil feridos entre ambos os lados. A maioria dessas baixas, cerca de 3/5, foi causada por doenças contraídas devido à falta de higiene alimentar e questão médica. Ademais, em 1868, é promulgada a 14ª Emenda Constitucional, que obriga a todos os estados do norte, ou todos os estados norte-americanos, a acatarem igualmente a Constituição. Isso foi a Guerra de Secessão nos Estados Unidos, ou conhecido como a Guerra Civil, um ato cruel. Dessa guerra nós temos uma consequência terrível, que foi o nascimento de sociedades segregadoras, sociedades marcadas pela exclusão, e uma dessas sociedades é a Ku Klux Klan. E isso foi criado a fim de combater a integração dos afro-americanos à sociedade americana. No norte, beneficiado pela vitória na Guerra de Secessão, houve a expansão do setor industrial. Após a guerra, os territórios do Oeste foram incorporados, a chamada Marcha para o Oeste, unificando assim o que nós conhecemos hoje como Estados Unidos da América. Esse é um pouco desse tema, né, a Guerra de Secessão, que tem muito para ser debatido, muito para ser conversado, e é isso aí. Vamos que vamos. Aquele abraço, um forte beijo no coração. Tchau.